Muito bom dia a todos. Hoje, a palavra de Deus chega até nós com simplicidade, mas com uma profundidade que mexe com o nosso jeito de viver a nossa fé. São apenas duas palavras, mas que carregam um convite poderoso para o nosso dia a dia. Orem continuamente. E aí a gente se pergunta, como viver isso na prática? Com tanta correria, distrações, trabalho, compromissos, como manter o coração em constante oração? Eu também me faço essa pergunta. Por isso, eu os convido a juntos refletirmos hoje sobre como transformar a oração em algo natural, em algo constante, como uma respiração da nossa alma. Essas duas únicas palavras que mexem com o nosso dia a dia estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E como eu disse, apenas duas únicas palavras. Orem continuamente. É um versículo que cabe num único fôlego, mas que exige uma vida inteira para ser vivido. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Tessalônica, ele estava cuidando de um povo que enfrentava dificuldades reais. Eles estavam tentando viver a fé num ambiente hostil, numa cultura que não compreendia os valores do reino de Deus. E no meio de várias instruções curtas, porém poderosas, ele solta uma pérola espiritual. Orem continuamente. À primeira vista, essa frase parece impossível. Vocês não acham? Como assim orar o tempo todo? Nós temos rotinas agitadas, responsabilidades, filhos para cuidar, trabalho para entregar, trânsito para enfrentar. Como vamos orar sem parar? Mas Paulo não está falando de passar o dia todo de joelhos ou isolados num quarto. Ele está falando de postura de vida. Orar continuamente é viver com o coração sempre conectado a Deus. Como podemos transformar o nosso dia a dia numa oração como um fôlego espiritual? Paulo nos convida a entender a oração como algo tão natural e essencial quanto a respiração. Nós respiramos sem pensar, e ninguém precisa nos lembrar disso. A gente respira acordado, dormindo, andando, parado. É uma situação constante. A oração contínua é isso. É levar Deus conosco em cada instante. É falar com Ele baixinho no pensamento enquanto dirigimos. É compartilhar com Ele nossas decisões enquanto trabalhamos. É abrir o coração mesmo sem palavras quando sentimos medo, angústia ou saudade. E vamos ser sinceros. A maioria de nós não consegue parar tudo para orar por longos períodos todos os dias. Mas podemos cultivar momentos de oração distribuídos ao longo do dia. E isso com certeza muda tudo. De repente, aquele almoço em silêncio se torna um momento de gratidão. Aquela pausa no trabalho se transforma num desabafo com Deus. Aquele tempo no volante vira uma conversa íntima com o nosso Pai. Nós não estamos sozinhos nessas práticas. Todos nós, inclusive eu, enfrentamos dias difíceis, dias corridos, dias em que nem conseguimos organizar os pensamentos direito. Mas sabe o que é maravilhoso? Deus entende até os nossos silêncios. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Romanos 8:26. Ou seja,
Quando nós não conseguimos orar direito, Ele ora por nós. Vejamos então o que a oração contínua faz em nossa vida. Primeiro, ela nos dá direção. Quando estamos em sintonia com Deus, conseguimos perceber melhor o que Ele deseja. Não tomamos decisões no impulso, consultamos o Pai. Segundo, ela mantém nosso coração limpo. Sabe aquele ressentimento que começa a crescer? Aquela mágoa que tenta se instalar? Quando estamos em oração constante, Deus nos confronta e limpa nosso interior. A oração é como um banho espiritual. Ela nos purifica diariamente. Terceiro, ela fortalece a nossa fé. Os dias maus vêm, as notícias ruins chegam, mas quando temos cultivado a oração no dia a dia, a nossa fé está alimentada. A gente lembra quem está no controle. A gente lembra que não luta sozinho. Quarto, ela nos lembra da presença constante de Deus. Nos momentos mais simples ou mais dolorosos, a oração contínua nos recorda: Ele está aqui, Ele está comigo e Ele está com você. Vejamos então alguns exemplos práticos. Quando estamos no trânsito, irritados com a demora, podemos dizer assim: Senhor, me dá paciência, eu confio que vou chegar no tempo certo. Quando nossos filhos nos desafiam e sentimos vontade de perder o controle, podemos dizer: Deus, me ajuda a amar com firmeza e sabedoria. Quando recebemos uma má notícia e o chão parece sumir debaixo dos nossos pés, podemos respirar fundo e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. E quando não temos forças para dizer nada, só conseguimos chorar? Acredite, isso também é oração. Essa frase, orem continuamente, não é um peso, é um convite gracioso de Deus para vivermos na Sua presença o tempo todo. E quanto mais a gente ora, a gente começa a perceber que Ele fala no silêncio, nos detalhes, nas pequenas respostas do dia a dia. Nós não somos chamados para viver uma fé de domingo, uma fé de culto, uma fé que só aparece na dor. Nós somos chamados para viver uma fé diária, viva e relacional. E a oração é o coração pulsante dessa fé. Eu, nesse momento, deixo aqui uma pergunta para todos nós. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus durante o dia? Será que temos vivido como se Deus estivesse distante? Ou temos levado Ele com a gente em cada passo? Hoje é dia de recomeçar, de retomar esse hábito, de fazer da oração nossa companhia constante. Que o nosso coração nunca perca o caminho da esperança de Deus. Que orar se torne tão natural quanto respirar. E que, mesmo sem palavras bonitas, nós possamos dizer: Senhor, estou aqui, fica comigo. Na prática, como viver essa oração contínua? Primeiro, tendo consciência da presença de Deus. Ao longo do dia, devemos lembrar que Deus está sempre conosco, e isso já é oração. Segundo, usando pequenas frases ao longo do dia, como, por exemplo, Senhor, me ajuda aqui. Obrigado por esse momento. Pai, me dá paciência agora. Isso tudo é orar sem cessar. Terceiro, começar e encerrar cada atividade com Deus.
Desde uma viagem de caminhão até um almoço com a família, leve tudo a Deus. Quarto, manter o coração sempre aberto. Às vezes, a oração não é só falar, é ouvir Deus no silêncio, numa lembrança, numa palavra que nos vem à mente. O segredo está em nós vivermos de forma tão íntima com Deus que Ele se torne nosso melhor amigo, presente em cada passo que nós dermos. Vamos agora colocar isso em prática. Eu te convido a juntos fazermos uma oração, não como um ritual, mas como um momento de conversa com o Pai, pedindo que Ele nos ensine a orar continuamente. Senhor nosso Deus, hoje aprendemos que a oração não é apenas algo que fazemos, mas um modo de viver. Ensina-nos a estar contigo em todo o tempo, a fazer da oração um hábito natural, constante, verdadeiro. Que o nosso coração esteja sempre inclinado a Ti, que mesmo nas tarefas mais simples do dia, possamos lembrar da Tua presença. Renova em nós o desejo de orar, de buscar Tua face, de ouvir a Tua voz. Obrigado por estar sempre disponível para nos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Qual parte dessa mensagem te lembrou da presença constante de Deus? Escreva aqui. Isso pode inspirar outros a fazerem o mesmo. E se você conhece alguém que precisa fortalecer seu tempo com Deus, compartilhe esse vídeo com ele. Lembre-se, a oração é a ponte que nos liga ao coração de Deus. Vamos viver conectados a Ele hoje e sempre. Um grande abraço a todos, nos vemos amanhã e que Deus continue nos iluminando e nos abençoando. Fiquem com Ele.